Fala pessoal, beleza? Bom dia. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo depois de algumas perguntas que eu comecei a receber depois que eu montei o meu canal no YouTube, que é eu quero começar a criar canário. O que eu devo fazer? Eu não sou uma pessoa tão experiente, mas eu vou falar o que eu fiz e o que eu não faria novamente, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui que são experiências minhas e que eu acho que eu deveria fazer errado. Então até se você começou, acha que deu certo, escreve aí nos comentários como você começou, se foi do jeito que você imaginava, se não foi, ou o que você mudaria diferente, ou se você já fez como eu fiz aqui. Bom, primeira coisa, decidir o que você vai criar. Então, quando eu comecei a criar lá atrás, eu achei que o canário era só você ir lá comprar e pôr na gaiolinha de madeira ali, que isso era uma criação de canário. Então, de acordo com o que eu conhecia, aquilo era o correto. E aí, depois que eu fui conhecendo criadores, conheci a ornitologia esportiva, que é o canário de concurso, eu mudei totalmente o meu foco. Então, eu acho que eu já até falei em algum vídeo para trás aí. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu vendi 40 canários para comprar um casal para iniciar o meu plantel de frisado parisiense. Então, assim, são mundos totalmente diferentes para quem quer ir para ornitologia esportiva e quem quer só criar canarinho no fundo de casa, tá? Então, ver o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Depois que você decidir o seu objetivo, se é criar canário só para criar no fundo de casa, pé durinho, se é ter canários para trabalhar genética para concurso, se é ter um criadouro comercial, você vai ter que planejar essas coisas. Então, primeiro ponto, escolher o que você vai criar e ir atrás das matrizes. Então, uma coisa que eu também fiz errado e a maioria das pessoas faz e dá errado também, que é criar canário em varanda. Então, logo que eu comecei na varanda da casa da minha mãe lá, na época eu não era casado ainda, não tinha minha casa. E eu comprei lá um casalzinho de pé durinho, abobrinha que o pessoal faz, e coloquei lá na varandinha lá. Eu ia lá, comprava outro casalzinho e pendurava do lado. Enfim, e fui começando. E aí o que acontece? Os canários vão lá, comem o alpiche, comem a farinhada e acaba derrubando no chão. E aí você começa a atrair pardal, rolinha, pomba. E aí o que acontece? Começa a dar piolho nos seus canários, começa a dar doença nos seus canários. Outra coisa que acontece muito, que depois que eu montei meu canário eu nunca mais tive problema. Às vezes você vai tratar, abre uma portinha lá, o passarinho, você nunca mais vê. Os bichos voam, caem na casa de vizinho. Já aconteceu de escapar, ter um gavião próximo, pegar o passarinho e puf, já era. Então, a segunda coisa, depois de você decidir o que você vai criar, é a estrutura que você vai ter para essa criação que você deseja ter. Então, o que eu sugiro? Se você vai criar na varanda, ou coloca a porta de vidro, ou coloca uma tela. Por quê? Para evitar essa invasão de aves selvagens que vão diminuir o risco de você ter alguma doença no seu canário ou escapar algum canário e você perder. Então, depois que você viu o local, as gaiolas. Uma outra coisa que eu errei lá atrás foi com as gaiolas. Então, eu nem sabia que existiam essas gaiolas de comedouros externos. As gaiolas de madeira têm vários problemas, principalmente para quem vai criar. O passarinho vai lá comer e depois fica cocô em cima, porque o comedouro é ali interno. Conforme ele vai fazendo as necessidades dele ali, vai juntando fungo na madeira. A probabilidade de piolho se alojar ali é muito maior. Então, uma sugestão: compre gaiolas de ferro, de preferência com comedouros externos. Por que externos? Eles vão comer ali
e não vão ficar defecando em cima. Então, essa é a segunda dica que eu deixo para vocês que estão iniciando. Então, primeira coisa, decidir. Segunda, a estrutura, o material que você vai ter para criar os seus canários. Então, não vai errar igual eu errei lá atrás. Terceira coisa, ir atrás das matrizes. Dependendo do que você escolheu, das opções que eu te dei ali, eu vou criar só para criar no fundo de casa. Como você vai criar sem objetivo nenhum, então não interessa muito o que você vai criar. Então você pode ir no pet shop, pegar canário, às vezes algum criador que está vendendo, que cria SRD, está vendendo, você vai lá, compra um casalzinho, 2, enfim, você não vai ter que se preocupar tanto com isso. Então, viu lá, tão saudáveis, então já está com o caminho andado. Agora, se você quer ir para a ornitologia esportiva, você precisa ir atrás de criadores que criam a cor ou a raça que você quer criar. Então, se você quer começar a criar canários para concurso, não adianta você ir atrás do loteiro, porque normalmente o que vai para o canário do loteiro é o que o criador não conseguiu vender. Então é o fundo do fundo que acaba indo para o loteiro. Então, se você vai lá e compra o canário de lote esperando que você vai ganhar um concurso, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Às vezes algum canário mais adulto que o cara não conseguiu vender e é muito bom, você foi lá, comprou, reproduziu, pode ser que dê certo, mas a probabilidade é muito baixa. Então, eu quero canários da linha clara. Então, dá uma procurada na sua região, dá uma pesquisada no Facebook, no Instagram, que você vai achar, no TikTok, no YouTube. Ver quais são os resultados que esses criadores têm nos regionais, nos abertos, no campeonato brasileiro. Se seu objetivo é a ornitologia esportiva, você vai ter que ter esse trabalho. Outra coisa, estude as raças ou cores que você vai criar. Até já trouxe canários para amigos aqui da minha região quando eu fui no campeonato. E, a hora que você vê os canários, eles falam... E assim, foi investimento que o cara fez para tentar levar para concurso. A criação comercial. O que é criação comercial? Eu quero criar canários para vender. Aí tem duas coisas que você precisa pensar. Para você chegar num criador comercial de canários de raça, você tem que começar a ganhar. Então você pode ver que os maiores, vocês podem ver, né? Os maiores criadores comerciais que tem no país são de caras que chegam no brasileiro e ganha praticamente tudo. Faz lá 40, 50 canários campeões. Às vezes até mais. Então ele vai ter uma grande procura de canários. Eu quero ganhar dinheiro com canário. Vale a pena criar? Não vale a pena criar canário pensando em ganhar dinheiro. Por quê? Se você vai pensar em ganhar dinheiro, você tem que economizar. Então, se você vai economizar, você não vai investir em matrizes com um valor muito elevado. Já o criador esportivo, ele não está preocupado com valor, ele está preocupado com qualidade genética, qualidade tanto o fenótipo como o genótipo. Ele quer ir atrás de coisas que já dão resultado. Então, se você vai lá comprar um casal de branco, um de vermelho, um de amarelo, enfim, monta lá seu plantel comercial, quem quer bons canários não vai comprar de você, tá? Muito possivelmente você vai vender para pet shop, para quem quer criar lá no fundo de casa, porque você não vai conseguir atingir esses criadores muito grandes que têm criação comercial. Então, a terceira coisa que você faz é escolher o que você vai fazer, só para criar, esporte ou comercial. Uma outra curiosidade, todas as pessoas que eu conheço, que inclusive compraram canários meus, que falam, eu vou comprar canário, eu vou criar, vou vender, tal, não vai para frente. Porque os primeiros anos é muito investimento. O canário ele se paga, tá? Pode ficar tranquilo que ele vai se pagar. Mas nos primeiros anos você não vai conseguir fazer dinheiro. Porque vamos supor, você vai lá, cria 100 filhotes. Você não vai conseguir vender no mesmo valor que o cara que você comprou, que já tem um nome, vai vender. Então você vai vender um valor um pouquinho mais baixo. E aí você tem que começar a colocar na ponta do lápis.
a ração que você deu. Se você usa esteira, a bobina de papel. Se você usa jornal, eu até comecei a colocar esteira porque chegou uma época que eu tinha que comprar jornal. Então eu falei, opa, estou comprando jornal, então vou colocar esteira. E aí você tem que colocar isso tudo na ponta do lápis. Vai chegar uma hora, dependendo do canaril que você montar, você vai precisar de um veterinário. E é custo. Então, o criador esportivo que visa o campeonato, dificilmente ele vai ter um lucro muito grande. Eu quero canários para ter lucro. Comprar lote. Por que comprar lote? Você vai lá, o criador já vendeu o que tinha que vender, acasalou, sobrou canário. Ele vai te vender. Normalmente os lotes, os caras vão pagar ali entre 60 e 100 reais, dependendo da cor. Canários de raça, principalmente de porte maior, dificilmente você vai conseguir comprar lote, que já tem um valor elevado. E o cara que compra lote, vamos supor que ele pagou 100 reais e ele vendeu a 150. O custo que ele teve para deixar aquele passarinho ali é super baixo. Não é igual um criador que deixa aquele canário lá o ano inteiro. Então, o loteiro ou o revendedor, ele dá muito mais dinheiro do que você criar seus canários e vender. Então, a partir daí você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai ser um criador só por criar, fundo de casa, um criador esportivo ou um criador comercial. Então, para ser um criador comercial para canários de raça, você tem que passar pelo esportivo, começar a ganhar muito para você conseguir vender. E se você vai ser um comercial de canários SRD ou os mais fraquinhos ali, você vai ter que ter em mente que você vai ter uma despesa alta e na hora de você vender você não vai ter um valor agregado. Então, você que é iniciante, faça essas contas, beleza? Outra coisa, quanto de tempo esses canários vão demandar para você cuidar? Então, hoje eu tenho 178 gaiolas que eu monto meus casais e esse ano eu vou diminuir. Por que eu vou diminuir? Porque agora eu tenho, ainda não tenho, mas vou ter um bebezinho. Então eu quero passar mais tempo dentro da minha casa, eu quero passar mais tempo com o meu filho, então eu vou reduzir para 100 casais. Então, antes de pensar quantas gaiolas, quantos casais, vê o tempo que você vai ter para cuidar desses canários. Então, tem um custo de oportunidade, seja ela oportunidade financeira, que nem eu tenho duas formações, eu sou nutricionista e sou personal trainer. Devido à criação de canários, eu deixei de ser personal trainer, eu não vou mais dar aula em academia para clientes. Hoje eu trabalho só como nutricionista e consultoria de treino online. Então é um custo de oportunidade. Eu poderia estar ganhando dinheiro com o meu trabalho, mas eu estou aqui cuidando dos meus bichos. Então você tem que fazer essa conta também. Outra coisa, despesa. Infelizmente a gente vê ou ouve falar, tem muita gente que se empolga e vai lá e monta 30, 40, 50 casais e tem uma despesa. Muitas vezes a pessoa acaba não tendo condições de tratar do jeito que deveria tratar. Então, faça essa conta, porque se você adquirir o bichinho ali que você gosta, você tem que tratar bem. Então, faça essa conta também, para você não maltratar os seus bichinhos aí. Beleza? Bom, eu não sei se ficou tão completo, tão certinho, mas pode deixando sugestão de vídeo, pode deixar dúvidas aí, que assim que eu conseguir eu vou respondendo. Mas basicamente é isso. Pensar o que você vai criar, o seu objetivo, a procura das suas matrizes de acordo com o seu objetivo. Até eu acabei pulando uma coisa, se você vai para a ornitologia esportiva, você precisa de um clube, que é mais um custo que você vai ter, tá? Então, pensa nisso também. A estrutura do seu canaril e daí para frente, cada um vai ter um jeito e sucesso para todo mundo, lógico. Então, deixa um like aí se você ficou até aqui e tamo junto!